Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a redução de cargas variáveis que a gente pode ter na nossa estrutura. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para você não perder nada dos próximos vídeos. E lembre-se de ativar também o sininho. Antes da gente vir aqui, vamos falar também do nosso grupo no Telegram, onde você pode pegar todos os roteiros de cálculo, inclusive esse mapa mental que a gente vai utilizar nesta aula. E para acessar esse grupo, basta entrar aí no link que está na descrição deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. A norma NBR 6120 de 2014, no seu item 6.12, ela permite que a gente faça uma redução das cargas variáveis, aplicadas aí em pilares e aplicadas a fundações também. Então, nessas duas situações, a gente pode fazer uma redução da quantidade de carga acidental que nós vamos utilizar para fazer o dimensionamento desses elementos. As cargas permanentes continuam exatamente iguais, só que a gente pode fazer uma redução nas cargas variáveis aplicadas. Então, a norma vai nos dar algumas situações aqui. Então, eu vou ter o número de pisos que atuam sobre o elemento e o multiplicador αn das cargas variáveis. Então, quando eu tenho até 3 pavimentos, esse multiplicador vai ser 1. Quando eu tenho um quarto pavimento, os 3 primeiros pavimentos vai ser 1 e o quarto pavimento vai ser 0,8. Se eu tenho um quinto pavimento, esse quinto pavimento vai ser um coeficiente de 0,6, ou seja, eu vou considerar 60% da minha carga acidental. E para 6 ou mais eu considero 40%, que é o coeficiente 0,4. Então essa tabelinha aqui, que a norma NBR 6120 me dá aí para mim fazer essas considerações de redução de carregamento acidental aí. A norma ainda cita algumas situações em que a gente não pode aplicar essa redução. Então, nós temos aqui situações, por exemplo, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Nós temos aqui, cargas variáveis de garagem. A gente não pode, mesmo que tenha, por exemplo, 4 pavimentos de garagem, eu considero 100% nos 3 e 80% no quarto, eu não posso fazer isso. Então, em cargas variáveis de garagem eu não posso. Região de reservatório eu também não posso. Coberturas, jardins, áreas de estoque em geral, estoque de produtos inflamáveis também a norma não permite, áreas técnicas, entre outras. A norma fala lá no seu item 6.12 todos os itens que não são permitidos a redução, mas os que a gente usa aí no dia a dia realmente são esses daí, os mais comuns que a gente vai enfrentar no dia a dia. Se você quiser saber os outros, tem lá no item 6.12 da norma, ela fala todos eles. Mas os mais importantes para a gente aí no dia a dia são esses daqui. E, sabendo disso, a gente tem aqui uma aplicação desse modelo, um exemplo de aplicação. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós temos aqui 4 situações, que são as mais comuns aí do nosso dia a dia. Primeiro tipo aí é um edifício com um único tipo de uso. Então, eu tenho lá um edifício de múltiplos pavimentos. E nesse edifício eu tenho um térreo e uma garagem. Então, esses dois aqui vão ser tomados como um. E a cobertura e o ático vai ser tomado também como um, que a gente já viu que não pode aplicar redução. Já no pavimento tipo, que é o pavimento uso 1, a gente pode reduzir. Então, a gente sempre vai pegar de cima. Então, a gente vai começar de cima para baixo. Então, nos 3 primeiros aqui de cima, nós vamos ter o 1 vezes o QK, que é a carga acidental aí. Então, isso aqui é aplicado para os pilares e fundações, sempre. Para lajes e vigas, a gente mantém sempre o valor aí cheio, a gente não faz redução, mas para pilares e fundações a gente pode fazer. Então, os 3 primeiros aqui vão ser tomados com esse valor, conforme é dado aqui na tabelinha. Então, de 1 a 3 vai valer 1. No quarto, vai valer 0,8. Então, 1, 2, 3, 4. No quinto, vale 0,6. E a partir do sexto, vale 0,4 até o final aqui. Então, a gente considera 40%. Essa é a primeira situação. A segunda situação é um edifício com um tipo de uso e área não redutiva. E uma área dele ali não vai ser redutível ali, então. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter isso daqui, cobertura e ático 1, garagem e térreo 1. E aqui a gente vai ter uso 1 para todo mundo, só que aqui a gente tem um uso diferente. Aqui a gente tem um uso não redutível. Então, o que acontece? A gente vai pegar aqui os 3 primeiros como 1. Beleza. O quarto aqui como 0,8.
Chegamos no não redutível, mantém 1, mantém a totalidade aí de carga acidental. E aí depois a gente continua, a gente não precisa começar de novo aqui com 1, depois 0,8. A gente pode continuar dando sequência na soma dos pavimentos. Então, depois que a gente passou dos dois pavimentos aqui não redutíveis, que tem carga não redutível, por exemplo, de um estoque de alguma coisa, a gente volta aqui para uso 1, 0,6, que é no quinto pavimento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente volta aqui para 0,4. Então, a gente só não vai aplicar nesses pavimentos aqui que tem um carregamento diferente aí, uma situação não redutível. E a gente pode aplicar conforme é dado aqui pela norma. Então, a norma mostra essa figurinha lá para a gente, falando sobre isso daí. A terceira situação que a gente tem é o edifício com dois tipos de uso. Então, por exemplo, eu tenho um pavimento tipo ali, tenho um mesmo pavimento tipo, só que chega em um determinado momento, ele muda a sua carga acidental, então ele vai mudar ali o seu tipo de uso. Então nós temos aqui o uso 1 e o uso 2. O que vai acontecer? A gente vai aplicar o uso 1, os três primeiros 1, depois 0,8, no quinto 0,6 e no sexto em diante 0,4. E o uso 2 a gente começa de novo, então o uso 2, os três primeiros 1, o segundo, aqui o quarto pavimento na verdade aqui 0,8, o quinto 0,6 e depois a partir do sexto 0,4. Então a gente separa ali os grupos de uso. Pode acontecer do quê? Pode acontecer da gente ter uma situação em que eu possa aplicar esse coeficiente no grupo 2, por exemplo, mas o grupo 1 não tem pavimento suficiente para aplicar. Então a gente considera a totalidade e aplica somente ao grupo de uso 2 aqui, por exemplo. Então essa é uma outra situação que a gente pode ter aí. E por fim, nós temos a terceira situação, que é o edifício com um tipo de uso com grupos de pavimento diferente. Então a gente tem o mesmo grupo aqui de uso, todo uso 1, tudo a gente tem o mesmo tipo de uso para todos os pavimentos, só que a gente vai ter área diferente. Então eu chego aqui numa determinada quantidade de pavimento, eu tenho uma área, depois ela reduz. Isso aqui é comum também em alguns edifícios aí que vão mudando a sua geometria de acordo com o que ele sobe aí. Então nesse caso a gente vai pegar a área maior e vai aplicar aqueles coeficientes. Então os três primeiros com 1, o quarto com 0,8, o quinto com 0,6 e o sexto com 0,4. E o uso 1 a gente faz a mesma coisa, a gente vai reduzindo, a gente aplica 1 para os três primeiros pisos, depois o quarto piso com 0,8, o quinto com 0,6 e os demais aqui com 0,4, de acordo com a área dele. Então a gente separa isso daqui em aplicações. E isso daqui a gente vai fazer as combinações lá de estado limite de serviço e estado limite último das cargas acidentais dos pilares. Então a gente vai separar aí as combinações de vigas e lajes e depois a gente vai fazer um de pilares e fundações. O TQS usa isso daí, usa esse conceito aí. Se você tiver edifício muito alto, ele separa para vigas e lajes e para pilares e fundações, justamente por conta dessa redução de cargas variáveis. Então a gente vai ter dois tipos de combinação. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma combinação ali, vamos supor, a gente tinha 10 combinações de carga, quando a gente não aplicava essa redução de carga variável. Se a gente passa a aplicar essa redução de carga variável, a gente vai dobrar a quantidade aí de combinações possíveis. Então, em vez de ter 10, a gente teria 20. Então, a gente teria que repetir o processo 20 vezes. Isso aí que os softwares comerciais fazem para a gente. Então, isso daqui é uma coisa interessante de ser considerada em alguns casos aí, quando possível. A gente pode considerar, a norma nos dá essa solução aí, porém não é obrigatória. Se você quiser fazer seu edifício de 20 pavimentos considerando as cargas variáveis cheias, não tem problema, você pode fazer, aplicando isso aí para pilares e fundações. Lembrando, para vigas e lajes a gente não aplica isso daqui. Mas, por exemplo, você tem ali seu edifício ali com 20 pavimentos, você pode aplicar essa redução de cargas variáveis, mas não é obrigatório. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, já desce aí, já deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal aí também, para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho de notificações. E para pegar o roteiro que a gente usou, esse mapa mental que a gente usou nesse vídeo, basta entrar no nosso grupo no Telegram. Então, por esse vídeo é isso. Nos vemos nos próximos.